Está no ar a edição número 17 do Livrescast, o podcast do Livres. Hoje vamos conversar sobre polarização política, vício ou virtude. Para isso, estamos aqui com Raduan Meira. Isso aí, mano. Nosso convidado, ele é cientista político, mestre em Relações Internacionais pela PUC do Rio de Janeiro, colunista no Instituto Mercado Popular e atualmente pesquisador e aluno da University of California, San Diego. Seja bem-vindo, Raduan. Eu estou muito feliz de estar aqui. E quem quiser lhe acompanhar nas redes sociais, como é que faz? @Raduan_. A vantagem de ser Raduan, que nunca tem que ter nome esquisito. Então é só Raduan mesmo, _ no Twitter. E é isso aí. Muito bom. Existem 2 Raduans no Instagram do mundo, né? Talvez 3. Você que ainda não está habituado com nossas vozes, eu sou Mano Ferreira. E eu sou o Vitor Naia. A Mari, infelizmente, não pôde estar com a gente hoje, está um pouco adoentada, Exatamente. Mas se Deus quiser, na próxima edição já está de volta. Isso aí. Nós somos o Livres, o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Nós também estamos pelo eusoulivres.org, no iTunes, no Google Play, no youtube.com/livres, e esse é o Livrescast, que está no ar. Raduan, muito se fala de polarização política no Brasil, a gente tem visto um aumento do clima de tensão entre os diferentes lados. Você acha que isso é positivo ou negativo? É um vício ou uma virtude da democracia? Então, quando a gente pensa em polarização, no meu entendimento, a gente tem que sempre voltar para uma coisa fundamental, né, inclusive no pensamento liberal, que é a democracia liberal. O que a gente entende como democracia liberal, basicamente na ciência política tem 2 grandes vertentes sobre democracia. Tem uma vertente que é conhecida como minimalista, de base schumpeteriana, que é basicamente eleição é o processo eleitoral. Então, se tiver eleições e elas forem minimamente livres e justas, né, então tem chance da situação perder o governo e a oposição ganhar, então é um regime democrático. Quando você fala schumpeteriano, você está fazendo referência a Schumpeter. A Joseph Schumpeter, famoso economista e cientista político, né, dos anos 50, mais ou menos. Ele fala sobre isso no Capitalismo, Socialismo e Democracia, um grande clássico dele. E qual é a segunda versão? E a segunda versão, que é a versão maximalista, digamos assim, da democracia, que é justamente a noção de uma democracia liberal, que ela é muito parte dos ideais de Robert Dahl, que escreveu Poliarquia e diversos outros textos sobre democracia, e continua numa tradição americana, com Larry Diamond e vários outros autores, que destacam que o regime democrático tem que ser um regime que vai além simplesmente do processo eleitoral. Ele parte do pressuposto de diversas instituições que são fundamentais. Rule of law, né, de Estado de Direito, do process, que é... Devido processo legal. Devido processo legal. E vários outros termos em inglês babacos que eu vou acabar dizendo, que eu não vou lembrar deles em português. Mas, basicamente, várias instituições... Um pesquisador americano em solo brasileiro. Mas, basicamente, são vários elementos institucionais fundamentais. Direito de organização, direito de participação. Ou seja, não basta ter eleição e, de repente, ter uma ditadura da maioria. Sim. É preciso ter direitos individuais. Se você parar para pensar, ela realmente está alinhada a uma tradição liberal, né? Com Stuart Mill, que fala sobre isso no livro dele sobre a democracia e assim por diante. Eu falei de tudo isso por quê? Porque o Robert Dahl, no Poliarquia, ele tem uma ideia muito importante que um regime democrático é um regime que tem ampla participação e ampla contestação. Então, a gente pode entender a polarização dentro dessa dinâmica como um elemento fundamental na ideia de ampla contestação. Porque um regime democrático em que não há um mínimo de polarização, não dá para ser chamado de regime democrático porque não tem escolha real. Basicamente todo mundo é igual, então escolher o candidato X e o candidato Y é completamente irrelevante, porque eles vão defender fundamentalmente a mesma coisa. Por outro lado, e essa é a diferença entre contestação ou polarização e a participação, é que quanto mais participação, do ponto de vista nacional da democracia, melhor. Então, um regime político que parte de hoje para amanhã ser mais participativo, ele é melhor amanhã do que hoje. Por outro lado, a polarização ela não necessariamente é verdade.
gente tem vários exemplos no decorrer da história nesse sentido. Então a gente pode pensar que a contestação, a polarização, ela é ao mesmo tempo uma dádiva e uma maldição. Ela tem um ponto ideal, ela é como se fosse uma curva de Gauss, né? Ela é uma curva normal, em que tem um ponto ideal que ela é excelente, né, para o regime democrático. Se ela avançar muito... É um sorriso de cabeça para baixo. Isso, ela é um U invertido, né? Porque se ela for muito pouca, é o que eu falei, ela não tem... a democracia deixa de ter função política. Por exemplo, se ela for muito alta, ela torna instável o regime democrático a um ponto em que... Se descamba para violência. Então, a situação não confia na oposição. Abre lacunas, né, para que aconteçam muitas coisas. Né? Exato, e a oposição não confia na situação. Ou seja, quando eu digo que quem não gosta de mim é golpista. Sim. Então, fascista. Eu coloco no âmbito daquilo que não é legítimo o meu adversário, então... E começa a fazer a leitura política a partir disso, né? Então, se meu adversário não é legítimo, eu posso combatê-lo com todas as ferramentas. Claro. Já que... Um exemplo muito bom disso, né, um exemplo histórico recente que eu acho que é muito claro, é a atual situação na Venezuela. Né? A situação na Venezuela tem vários problemas, ela se desdobra em várias coisas, crise econômica, falta de suprimentos e um avanço autoritário, sem dúvida. Mas o avanço autoritário ela se dá muito em função de quão polarizado a sociedade venezuelana é hoje. Entre o que os bolivarianos chamam de esquálidos, que é a oposição ao regime do Maduro e do Chávez, e o que esses esquálidos, que é a oposição, rechaça dos bolivarianos, e dos boliburgueses, como eles falam também. É interessante que eu lembro de conversar com alguns venezuelanos, inclusive alguns que tiveram que sair da Venezuela por conta disso, que dentro do próprio chavismo há uma ala puramente chavista e há uma ala, digamos, madurista. Então, dentro do próprio chavismo existem rachas internos que discordam de muita coisa. Na verdade, se você olhar os acontecimentos políticos na Venezuela no último ano, o que tem acontecido é exatamente o expurgo da ala mais chavista do que madurista. Se você olhar a última eleição estadual na Venezuela, que aconteceu há mais ou menos uns 6, 8 meses, a oposição ganhou 4 estados, dos 23, se eu não me engano. E justamente nos 4 eram estados em que chavistas não maduristas governavam. Então, voltando à questão da polarização e voltando à questão da democracia, é mostrar como a democracia é um regime muito frágil também, né? Como ele consegue ser facilmente manipulável, facilmente controlado pelo regime político. Se ele for... Mesmo chegando ao poder por vias eleitorais, como foi o caso do regime do Chávez e depois do Maduro, é muito fácil, de repente, você descambar para algo que não é mais democrático. E só um pequeno ponto, parece que é uma tendência, né, de vários pseudo-ditadores ou ditadores que entram no governo de forma democrática, né? O Duterte na Filipinas, até que a gente estava conversando antes, o Erdogan, acho que é um caso clássico na Turquia, aquele sujeito da Polônia, da Hungria, que também parece apresentar projetos não democráticos, é um perigo, né? Tem uma coisa que aconteceu, quando você pensa em teoria democrática, na evolução política do mundo, é que após o fim da Guerra Fria, acabou-se, em grande medida, a justificativa para regimes autoritários, seja de qualquer vertente, seja da direita, seja da esquerda. E se talvez a grande verdade na retórica do coitado, que apanha muito, né, do Fukuyama, quando ele fala do fim da história, e é injusto, muito das críticas que fazem exageram, ele fala isso, ele fala que a democracia liberal ganhou. E ela ganhou no sentido do discurso. Então, o que acontece? Todos os regimes autoritários no mundo hoje fazem eleições. Se revestem de democratas. Revestem de democratas. Ou seja, buscam outras maneiras, né? Você consegue e se mostrou que é um regime muito mais eficiente, um regime autoritário que tem eleições. Por quê? Porque um regime que tem eleições e é autoritário, você consegue, fingir que é democrata pro resto do mundo. Então você consegue, por exemplo, se você é um país africano, entrar na ONU. Mas, enfim, milhões de regimes. Mas, por exemplo, você consegue acesso a investimentos internacionais,
Apoio, né? Apoio internacional. Isso é você tem uma legitimidade internacional que, se você fosse claramente autoritário, você não teria. Você consegue, via as eleições, ter acesso à informação, ou seja, quem é o líder local, ele está indo bem, está indo mal. Você acaba fazendo com que os instrumentos da democracia virem instrumentos de dominação, né? E principalmente de informação. Tanto da oposição, ou seja, eu consigo ver, o cara da oposição, a liderança da oposição está muito bem. Então vamos dar um jeito. Ou te cooptam e a gente some com o cara. Ou eu sei que eu consigo ver com o apoio da população tá o meu regime. Se a liderança local está sendo realmente eficiente. A eleição virou uma pesquisa. Sim, exatamente. Isso acontece em vários países hoje ao redor do mundo que utilizam do processo eleitoral por esses diversos mecanismos. E se você reparar, são regimes que no final se tornam muito mais estáveis. Porque o problema de você ter um regime totalitário, por exemplo, como era a União Soviética, de partido único, é que tem um paradoxo do ditador, né? Quanto mais poderoso você é, mais as pessoas têm medo de falar a verdade para você e no final das contas, menos você sabe. Então, os ditadores da soviética, no final, é por isso que qual é o nome dele mesmo? O último líder da União Soviética, Gorbachev, ele faz a glasnost perestroika. Porque, em grande medida, ele achou que a situação era muito mais vantajosa para o Partido Comunista do que era realmente. Fazendo uma pergunta pontual sobre isso, como é que você acha que vai ser Cuba agora? Que tem essa transição final dos irmãos Castro. Cuba teve eleição recentemente, se não me engano, 517 cadeiras para 517 postulantes, né? Mas eu fico tentando imaginar como é que vai ser essa tentativa de abertura econômica de Cuba agora com o Trump do outro lado. Os voos comerciais voltaram, são um sucesso, Cuba está cheio de turistas, mas qual que é a sobrevida do Partido Comunista Cubano? Mas e trazendo para o nosso tema, existe polarização no regime como o cubano? Existe, né? E essa é mais um exemplo, mais um exemplo da importância da democracia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, se a gente pensar numa perspectiva racional, né, de ganho de utilidade, se eu sou um opositor a um regime autoritário, começa a fazer sentido eu usar o protesto, usar a violência para tentar mudar a realidade política e eu conseguir ascender ao poder, né? Se eu for entendido como um empreendedor político, né? No regime democrático, eu simplesmente entro num partido, disputo as eleições, ganho, perco e vida que segue. Então, no caso, por exemplo, né, que você está falando de Cuba, é muito difícil avaliar porque qual o tamanho da oposição? Ela ainda é viável, porque boa parte saiu do país. Tem as damas de Blanco e a gente se sabe pouco além disso. Sim, Ione Sanches. É um regime muito fechado. Se provou, né, historicamente, né, a gente já falou da União Soviética, que avanço na liberalização econômica anda de mãos dadas com regimes democráticos. Uhum. Mas a gente também tem um exemplo da China agora. Vietnã também, né? Que dificulta um pouco o avanço desse argumento. Mas exatamente, a China é um exemplo do que eu estou falando, de regimes estáveis, porque não que a China ela tem um sistema eleitoral semelhante ao de Cuba, né? Partido único, mas é um sistema fortemente baseado em controle de informação. Então, por exemplo, tem vários papers destacando artigos científicos, né? De novo, inglês babaca. Vários artigos científicos destacando o papel de controle da internet e como ele é feito não para necessariamente suprimir vozes contrárias ao regime, mas para inviabilizar a organização social que possa permitir disrupção do regime político. E mesmo assim, tem um texto que eu li, não vou lembrar quando, em que destaca como a gente chama, acho que, se não me engano, no livro do Samuel Goldwyn Robinson, eles destacam como se esperava que o regime totalitário soviético ia eventualmente dominar o mundo no final após a Segunda Guerra Mundial. Então, eu acredito muito fortemente no regime democrático, né, não só por ser cientista político, mas como ideal.
eu tenho poucas dúvidas que evolução econômica, o desenvolvimento econômico por vias autoritárias, ele tem um limite. Então, por quê? Porque é justamente o que eu estou destacando aqui. Você não consegue ter informação, né? Sim, e tem um desejo do empreendedorismo político em regime. Quando mais desenvolvimento econômico você tem, de você ter acesso ao poder, claro. de você ter acesso a conseguir modificar certos processos legislativos e assim por diante, que é muito fechado num regime autoritário por natureza. Ou seja, você acredita na tese do Friedman, né? Quanto mais livre a economia, mais pressão para liberar a política. Na verdade, é um Inclusive argumento dessa década, né? É um argumento, né, recorrente na ciência política, né? A relação entre desenvolvimento econômico e regime democrático é uma coisa que é amplamente estudada na ciência política. A questão é que se pergunta desenvolvimento econômico gera democracia que gera desenvolvimento econômico. O ovo ou a galinha, né? A correlação é uma coisa muito difícil de ser feita num caso desse. Mas está claro que regimes democráticos que têm um certo nível de PIB per capita, e a única exceção até hoje, não vou lembrar exatamente o número, né, do PIB per capita, mas a única exceção até hoje que deixou de ser um regime democrático para voltar a ser uma ditadura foi a Argentina. Mas todos os demais se consolidaram regimes democráticos. Então, acho que a evolução histórica, né, do mundo demonstra muito claramente a relação entre democracia e desenvolvimento econômico. E relacionando com a questão de polarização, eu acho que ela tem a ver porque justamente o regime democrático que permite abarcar a divergência, né? Exatamente, permite que a divergência seja feita dentro de um regime de regras, de instituições, em que ele não canibalize o próprio desenvolvimento econômico. Então, o processo econômico ele consegue ser feito. Tem um texto clássico também, um outro livro do Acemoglu e Robson, que eles destacam justamente isso, como o regime democrático ele é o regime de distribuição de renda. Como ele é feito para viabilizar a dinâmica entre a elite econômica e o resto da sociedade, para permitir viabilizar um certo grau de comprometimento entre esses dois grupos, que permita uma certa distribuição de renda dos ricos para os pobres. E essa distribuição de renda pode ser efetiva, pode não ser, pode ser feita de diversas formas, né? Pode ser o Bolsa Família, que é um excelente projeto, pode ser péssima se for feita, por exemplo, com universidades federais. Ou BNDES. Agora, trazendo essa questão mais para o Brasil, você falou que existe uma curva, o ponto ótimo da polarização. Você acha que o Brasil passou do ponto, a gente está vendo polarização demais? Lula, eu ia até falar se o momento dessa ruptura não foi logo na transição do governo Lula 1 para o Lula 2, porque a impressão que dá lendo e tal, analisando o cenário todo, é que após o governo FHC e Lula 1, parecia que o Brasil tinha encontrado um caminho, né? Um consenso do que devia ser feito. Por exemplo, você olha mesmo no governo petista a gestão Palocci, tinha uma gestão de continuidade. Pois uma gestão de continuidade, e tinha mesmo que, assim, pessoas lá socialistas tinham essa visão que, precisa abrir para o mercado aqui, se fosse intervencionista pontualmente. E tinha um craque na equipe econômica. Muitos, o Marcos Lisboa estava. O André Lara Rezende, se não me engano, também fez parte. Agora fica essa pergunta no ar. Ele realmente fez parte? Eu acho que fez. Você acha que foi essa ruptura que começou? Porque eu me lembro que 2007, 2008, já tinha esse discurso nosso contra eles. Né? Mas por outro lado, o PT sempre teve esse discurso nós contra eles. Na época FHC fez campanha. Essa maldita, apesar de ter feito um governo de continuidade. O que é que você acha? Quando é que começa essa polarização? E hoje você acha que passou do ponto da curva ótima? E se 2013 foi o boom? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que, em primeiro lugar, eu discordo do que você está falando, que o ponto foi o segundo mandato do governo Lula, o início do segundo mandato. Acho que foi muito mais em 2008, que é a metade do segundo mandato. Eu acho que
que é justamente mais ou menos o surgimento da nova matriz econômica. Que tem a ver com a crise internacional, eu acho, que gerou aquela mudança. Que justificou, criou-se uma narrativa que justifique uma mudança numa política macroeconômica. Na verdade, uma política que eu considero social-democrata, em grande medida, porque era uma estabilidade macroeconômica, um foco nos mais pobres, na verdade, fortalecimento do Estado de Bem-Estar Social brasileiro. Não dá nem para dizer que foi uma política... É uma política liberal em comparação com o que a gente via nos militares, sem dúvida nenhuma. Mas não é... É longe de ser uma política liberal, libertária. Não é... Claro. Mas ela, sem dúvida nenhuma, ela foi um avanço. E ela eu considero que é o grande ciclo virtuoso do Brasil, que começa no plano real e vai até 2008, até a segunda metade do governo Lula. E depois disso o trem descarrilha. Mas isso é do ponto de vista da perspectiva econômica, né? O que a democracia, o que o regime democrático brasileiro mostra são várias coisas. A real capacidade da sociedade de escolher as suas lideranças políticas, que mostrou sucesso, seja pela escolha do Fernando Henrique em 94 e do Fernando Henrique de novo em 98, seja do Lula em 2002 e Lula de novo em 2006. Então, mesmo pegando esse percalço que a gente tem a partir de 2008 para cá, se a gente pegar o regime democrático, né, desde a Constituição de 88, né, faz 30 anos exatamente, o saldo é muito mais positivo do que a gente pegar o período militar, tanto do ponto de vista político, moral, econômico. Isso é uma coisa que eu queria destacar. A outra coisa sobre a polarização em si, como eu entendo a evolução histórica desse processo, ele foi, em grande medida, nos anos 90 e 2000, ele estava dentro do que eu considero um regime democrático consolidado. O PT fez o seu papel de oposição, de marcar a posição no sentido de a eles e a gente. Liderar também esse movimento. Sim, todo, liderar. Né? Você acha que o nós contra eles do PT estava dentro do razoável? Eu vou dar um exemplo, voltar para Venezuela. Tem um livro famoso do Kenneth Arrows, se eu não me engano o nome dele, que é o seguinte, ele destaca porque nos anos 90 a Venezuela... Ele fala de mais países da América Latina, mas eu vou pegar só esses dois. Por que a Venezuela nos anos 90 permitiu a ascensão do Chávez, que é um cara totalmente fora do estabelecimento político venezuelano. Radical, né? Radical, muito mais radical que o Lula. Já tinha tentado dar um golpe de Estado. O exemplo que eu gosto sempre de citar para diferenciar os dois é justamente isso. O Chávez, em 92, tentou dar um golpe contra o Carlos André Pérez, fracassou. O Ricardo Haussmann fala isso. E o Lula, em 92, numa crise política igualmente severa no Brasil... Contextualizando, a gente vivia a crise do governo Collor no final do governo levou Collor. ao impeachment. Levou ao impeachment, exatamente. Ele fez um cálculo dentro das regras, que era torcer para um quanto pior melhor, mas dentro de certos graus, porque eu vou ganhar a eleição em 94 e eu assumo a presidência. Que é dentro da lógica do regime político, é legítimo. É legítimo porque é o que todo mundo faria. Claro. Qualquer democracia consolidada. Esse governo vai fracassar, eu começou a oposição, eu vou ganhar. Então eu acho que é uma diferença é um exemplo muito gritante da diferença entre o Chávez e o Lula e como é injusto de muita gente igualar os dois. Então, voltando à polarização, eu acho que o que aconteceu voltando ao texto, voltando ao livro que eu estava falando e a comparação entre os dois regimes, como não havia um establishment venezuelano político que apresentasse como oposição ao regime político que estava acontecendo na Venezuela nos anos 90, permitiu a ascensão do Chávez, porque a sociedade não tinha como se representar e se sentir representada dentro das instituições democráticas. No Brasil não aconteceu isso, aconteceu justamente por quê? Porque o PT estava lá como oposição institucionalizada e permitiu que a população, a sociedade, que concordou com o regime e com a lógica política do Fernando Henrique e reelegeu ele, em primeiro turno, com ampla maioria, e em 2002, por vários problemas, né, desde da crise de eletricidade que aconteceu em 2001. Tem a questão do PFL também. Do apagão. Vários problemas, decidiu pela oposição. Que é uma demonstração de uma democracia consolidada. E foi uma transição super republicana, né? Tem inclusive um ótimo livro sobre isso, que é o livro do Maciej Spector, 17 ou 18 dias.
que justamente trata da transição. Então, e se você vê já no governo Lula, a própria votação da reforma da Previdência que o Lula fez, né, dos servidores públicos, teve um bom apoio do PSDB do atual Democratas e do antigo PFL. Então, dentro da regra do jogo, se demonstrou uma polarização dentro do conceito de uma democracia consolidada, como é os conservadores e os trabalhistas no Reino Unido, os democratas e republicanos nos Estados Unidos, e assim por diante. E acho que se deu uma sensação de que certas coisas já estavam consolidadas. É o que eu estava falando. O tripé macroeconômico, da necessidade de uma política focada nos mais pobres, que foi no fundo, o Bolsa Família, uma consolidação de diversas coisas que já tinham sido começadas no final. Escola, Vale Gás. Exatamente. Foi um avanço institucional, e há um mérito no avanço institucional, né? O que muda é o fracasso político que a Dilma no trato do Congresso Nacional, o aumento da pulverização partidária, que é um outro lado na política brasileira que a gente também tem a ver com polarização, que é o fisiologismo, que é a falta de clareza ideológica. Só um ponto também. Então, você acha que nesse período, como havia um consenso econômico, não havia a polarização no Brasil, estava pacificada. A gente não tinha tanta polarização assim. Sim. É esse teu ponto. E com o governo Dilma, a gente começa a ter. Sim. O que eu acho que acontece Só para fazer um parêntese, a queda da social-democracia na Europa também não tem um pouco a ver com isso? Por exemplo, a economia começa a ir mal e você começa a dar oportunidade para que outros extremos ou outros lados começam a ganhar relevância. O clima econômico leva totalmente as pessoas preponderante. Talvez a Turquia também dá para falar um pouco insatisfeitos, disso. Mas o ponto do Radoan é como se fosse o inverso, né? A má condução da política da Dilma que levou à polarização. É que a Dilma tem uma coisa sobre a Dilma que é o seguinte: a Dilma é uma tempestade perfeita, né? Ela teve, é impressionante. Ela teve, enfim, independente, né, da avaliação que possa se fazer sobre a política macroeconômica do governo, os dados indicam que fracassou. O Brasil entrou num processo de recessão, né? de estagflação, assim, é uma crise econômica muito séria. Não tem as mesmas palavras, foi um desastre. E do ponto de vista político, o que acontece por um lado, ela tem notoriamente um mau trato com o Congresso, da relação dela com o Congresso. O Congresso se torna muito mais complexo ao mesmo tempo, que é o que torna ainda mais difícil, por quê? Porque se você pegar a quantidade de partidos efetivos, né, então é mais ou menos como se a gente agrupasse os partidos em grupos iguais, mais ou menos. Nos anos 90, mais ou menos, tinha uns 6 ou 7. Agora tem uns 13. Então por quê? Porque, em parte, a Dilma, em especial, até acho que mais do que o próprio PT, apostou no enfraquecimento e na divisão do PMDB, que se mostrou um fracasso. Isso, dizem até que isso foi uma estratégia desenhada pelo Lula, né? Será que ele ia chegar nesse ponto? Incentivou o Kassab a criar o PSD, depois, enfim, até o Ciro Gomes criou o PROS, né? Se promoveu partidos no Brasil, que se demonstrou um fracasso, porque é muito mais complexo você criar maioria, você tendo que lidar com 8 forças políticas distintas, né, que queriam ministérios e assim por diante. Então, a forma como eu vejo é que esse fracasso que a gente viu, que começa mais ou menos em 2013, 2014, é o que resulta no processo de acirramento da polarização no Brasil. E também tem uma coisa que é interessante falar, e que volta a gente a falar na Venezuela também, é que já estava em 2013 há quase 14 anos de chavismo, né? No chavismo desde 98, mas no Brasil desde 2002 então já estava tendo toda uma geração que não fazia ideia do que é viver num país governado por outra força política, tanto lá quanto aqui. Então, assim, não é coincidência que a nossa geração é uma geração que tem muita gente que é liberal, por exemplo.
Sim, por oposição... A Dilma formou muitos liberais, hein, de passagem, sim, né? Então, eu vejo que tem uma relação razoavelmente clara, né? Interessante mais. De perceber. Ó, como, por exemplo, o fortalecimento da ideia de esquerda como o bem e a direita como mal na ditadura. Porque, assim, se a galera que está lutando contra a ditadura... de direita... Tá lutando contra... Se a ditadura é de direita... Eu, obviamente, vou ser de esquerda. Então, até aqui, por exemplo, o Centrão tem esse nome porque eles não queriam se reconhecer como direita. Porque o Centrão surge na Constituinte. Para barrar várias coisas na Constituinte e para tentar articular politicamente na Constituinte. Inclusive, o Marco Antônio Villa fala que é o direitão. Mas aí também entra o ponto que você ia falar sobre fisiologismo, que foge um pouco a essa lógica da polarização, né? O que acontece no Brasil... a gente tem um sistema político brasileiro por proporcional e tudo mais que favorece as pessoas não terem diferenças ideológicas claras, né? Então, é uma questão que é um outro lado da polarização, talvez, que acontece muito no Brasil, né? Então, o que acontece é o seguinte, há um ganho em não ser claramente ideológico no Brasil, né? Então, voltando à questão que eu estava falando... Eleitoreiro é muito interessante. Voltando ao começo que eu estava falando, né, da importância da polarização para se marcar a diferença entre grupos na democracia, o fisiologismo, de certa forma, age como um elemento contrário a isso, né? De ficar todo mundo igual. Então, por isso que a gente gosta muito de falar que todos os políticos são iguais e tudo mais. Então, acho que é muito isso. Eu acho que o sistema político brasileiro hoje, chegando finalmente, né, à realidade política hoje, e respondendo a sua pergunta, assim, a gente já passou daquele ponto ideal, é difícil falar. A gente está naturalmente num período que é para ser mais polarizado, em qualquer sociedade, que é o período que supostamente a sociedade seria mais interessada em política, porque afinal de contas não estão no processo eleitoral. A questão é saber qual vai ser a consequência desse processo eleitoral. A gente vai ter um problema sério que alguns grupos políticos já têm discursos de antemão de não reconhecimento, né, de algumas coisas. Seja pela urna, seja pela prisão do Lula. Né? Seja, o Bolsonaro fica falando que a urna eletrônica não é confiável, esse tipo de discurso, enquanto o PT fala... Eleições sem Lula não podem existir. Eleição sem Lula é golpe, né? Esse tipo de coisa. Mas, assim, você está falando que o momento eleitoral é um momento, naturalmente, de exacerbação da tensão, mas a gente vem num país que tá tensionado desde 2014. Né? Você não acha que são 4 anos de tensão desde a eleição de 2014? Ou não? Você acha só mais um gancho. Às vezes eu fico pensando, é difícil elencar o que é pior, mas se essa ruptura, essa divisão, essa polarização da população não é pior do que o nosso cenário econômico. Como assim? Por exemplo, a economia, a gente sabe que dependendo de como as novas políticas econômicas forem adotadas, o Brasil pode sim encontrar um rumo de crescimento novamente. Agora, unir a população de novo, você acha que só a economia vai conseguir? Porque me parece muito sério essa polarização, essa ruptura que está tendo. Né? Na verdade, a gente tem vários exemplos históricos que não necessariamente é um problema. Né? Você pega a situação nos Estados Unidos hoje, né? Com Trump e tal. A sociedade está claramente dividida. Desde as eleições do Trump. E ao mesmo 2 anos, mais ou menos. E ao mesmo tempo, o país está em pleno emprego. Com crescimento econômico. Ou seja, não é uma questão econômica. Né? A questão é que a situação aumenta a tensão no Brasil em função de que as pessoas estão desesperadas, por sem aí. emprego, etc. Mas é uma questão puramente política, mais do que econômica. Na verdade, o Brasil está evoluindo para isso também. A gente evolui para pautas que vão além da questão econômica. Né? Como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos hoje, na situação de pleno emprego que está hoje, qual é a polarização que tem lá? Aborto, armas, imigração. São temas que, em especial os 2 primeiros, são temas que são muito marginais à questão econômica, né? A migração tem mais a ver, mas... Sim, concordo.
Então, Mas olhando o caso a evolução do que, inclusive, se chama, né, da guerras culturais, né? Tem toda uma literatura sobre isso também nos Estados Unidos. E o Brasil está caminhando nesse sentido também de começar a ter guerras culturais. O debate sobre armas no Brasil é um debate muito recente. E que está começando a se polarizar também. Sim. Assim, por mais que tenha perdido o plebiscito, né? Ninguém não houve contestação real à lei que logo depois, que na prática revogou, né, o direito ao porte de armas. É uma coisa muito mais recente, de 2 anos para cá, mais ou menos. Mas você acha que a polarização mais tensionada vem desde 2014 ou não? Que isso eu não entendi ainda, a sua posição. Eu acho que... Eu diria que talvez venha 2013. Eu acho que... Uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que ninguém conseguiu ainda decifrar o que foi 2013. Não. Foi um marco e ninguém sabe o que E tá todo mundo... Ainda tem muito tiro no escuro, tem desde teoria da conspiração de um lado, conspiração do outro. Acho que é um grande... Né, conspiração do FBI, tem da KGB e... Jorge Soros, então, né? que uma coisa... Os Black Blocs financiados por Jorge Soros. E que é engraçado que você fala Black Blocs financiados por Jorge Soros, você pode tanto achar que é tanto a galera da direita falando isso, quanto a galera da esquerda falando isso. Não, e você vê que 2013 é tão assim, por exemplo, você olha o que era a mídia ninja em 2013 e o que é a mídia ninja hoje. Hoje. Então, assim... Então, acho que tem um buraco sobre... Que a minha suspeita era o seguinte. Né? Havia uma aposta que em 2013 a gente daria um salto. A sociedade brasileira daria um salto. De participação política, havia, tipo, olha, é o que nem eu estava falando. Havia o consenso macroeconômico. Esse consenso macroeconômico... Mas em 2013 a gente já tinha um debate... Eu estou usando como metáfora. Certo. Eu achei que havia uma expectativa de, olha, a gente vai criar um outro consenso aqui de melhora institucional no sentido vinculado à corrupção e à accountability. Que eu não sei uma palavra para traduzir accountability, acho que não tem. Eu acho que não. Acho que essa não passa no controle no gringo babaca. Social. Mas é transparência. Transparência. Mas, enfim, voltando. Eu acho que houve em 2013 uma expectativa de se vai gerar um consenso institucional de maior controle da elite política, então menos corrupção, maior accountability, e isso, por definição, vai melhorar a sociedade. Então a gente vai ter as manifestações, vai diminuir. Havia uma questão também de repressão policial. Aqui em São Paulo, em especial, foi muito forte. No Rio também, eu lembro. No Rio também. Do repórter da Bandeirantes, que inclusive foi morto, não teve? Mas foi depois, né? Mas em junho, no auge... Em junho, no auge. Teve aquela... Era uma repórter da Folha que levou a bala no olho. Teve o da Globo, que inclusive está em Londres hoje, o Pedro Vedova. Eu lembro que ele foi atingido também. E eu acho que 2013... A ressaca de 2013 foi o começo dessa polarização. É difícil falar os motores que levaram essa ressaca a se tornar uma polarização, mas acho que a gente tem 2 ressacas hoje no Brasil que são vinculadas a isso. O descrédito na política, de modo geral. Mas assim, se você andar na rua, eu estava em Brasília, estou agora em São Paulo, e você vai ver que não tem quase ninguém com bottom, seja de qualquer partido. Bottom, camiseta, qualquer adereço. Tudo bem que a legislação eleitoral tornou isso mais difícil, mas mesmo assim... Eu só vejo de Lula livre, e é porque eu tô na faculdade, ambiente propício a isso. Mas mesmo assim, se tornou muito mais difícil. Eu estudei numa universidade que é muito politizada, que é a UNB, e eu fui na UNB há poucos dias atrás, e mesmo lá tá muito mais frio. Então, eu acho que uma das ressacas de 2013 é essa, um descrédito na política como um meio de lidar com problemas sociais, resolver os problemas sociais. As pessoas têm um pouco de vergonha de acreditar num político, né? Sim. E, por outro lado, a ascensão da polarização, né? A retórica de coxinha e mortadela começa nesse período, né? Eu acho que ela indica, ela é talvez o símbolo maior da indicação dessa ressaca desse lado da ressaca de 2013. Isso, mas que se amplifica a partir da eleição da Dilma. Eu acho que se amplifica a partir da eleição da Dilma. Reeleição, no caso. Da reeleição por 2 motivos. A campanha feita por ela, que foi muito pesada. Agressiva. A campanha de modo geral foi suja, mas ela também.
E 2... Suja Eu em acho que conteúdo e em financiamento. Hoje né? a gente Que sabe, hoje a Lava Jato conseguiu, e os seus desdobramentos colocaram isso à tona, né? Exato. Mas eu acho que a Dilma conseguiu passar um pouco do tom. Eu lembro dos ataques dela à Marina, especialmente depois que o Eduardo Campos faleceu. Nossa, aquilo foi Pesadíssimo. uma artilharia. Eu lembro guerra. do Lula tentando vincular a campanha da Marina, tentando demonizar o PT, a estratégia dos nazistas, um negócio... Sim, o símbolo que eu gosto daquela época é o pessimildo, não sei se vocês vão lembrar dele. Eu lembro do PC. Mas enfim, eu acho que daí... A crise era coisa do pessimildo, né? Isso. Pessimildo, E você vê logo depois da eleição o que acontece, logo depois da eleição. Por um lado, a Dilma, ela dá um cavalo de pau, né? De toda... Convoca o Levi, mas também não deixa o Levi trabalhar. Convoca, mas do ponto de vista... Eu não quero tanto entrar no mérito do sucesso ou fracasso econômico. Vamos pensar, eu quero focar mais no estelionato eleitoral. Na narrativa política que isso resulta. Aumenta a ressaca que eu estava falando de descrédito político, porque, assim, se eu votei nesse projeto, e havia essa narrativa, claramente, de projetos distintos, né? E ela faz o que ela fez, de nomear o Levi, nomear a Cátia Abreu. Se você olhar, ela era muito irônico, era pátria educadora e o ministro da Educação não era do PT. E tem vários símbolos daquela época. Aumenta o descrédito na política, então aumentou esse lado de antipolítica, que está forte na sociedade brasileira. E aumentou a polarização por quê? Porque rolou um desfacelamento das instituições políticas, logo de cara, por causa disso. E a Lava Jato também. A Lava Jato contribuiu com certeza. E também a oposição, né? A reação do Aécio... Logo depois. De pedir a... recontagem. Ela atiça também. Eu falo muito claramente, né? Com muito conforto, que é importante para o Brasil que o PT exista. Não vai ser muito danoso para a democracia brasileira se o PT sumir. Da mesma forma como o PSDB. A gente estava falando mais cedo de fisiologismo. O ideal, meu ideal, inclusive... Além de ser cientista político, mas com o meu ideal democrático... Segundo turno, CPT e PSDB? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que os partidos existem e sejam mais fortes. Sim. Que o PT, né, faça o que eu acho certo, que é escolher para voltar para o que era mais para o centro e virar uma centro-esquerda, social-democrata, semelhante ao que tem na Europa. Como o Haddad tentou... No começo parecia que ele levantaria essa bandeira, como em grande medida foi como prefeito aqui em São Paulo. Medidas antipetistas. No entanto, o PT hoje se mostra uma sombra do que poderia ser um partido... Eu acho que o Palocci é o melhor definidor do PT. Virou uma seita. Em torno de um presidiário. Né? Teve E é uma outra coisa de política, né? Importante sobre a questão de polarização. E, de novo, a gente pode voltar para a Venezuela, que a Venezuela também é um excelente exemplo sobre isso. Que é o populismo, né? Como o populismo também é uma forma de polarização muito danosa ao regime democrático. Porque o populismo ele parte de um pressuposto de polarização clara. Só que não é dentro de instituições e não é dentro do reconhecimento de que há valor na oposição. O Vargas Llosa fala isso, né? Que para ele uma das razões, ou a principal da situação venezuelana é justamente o populismo, né? Sim, e é claro, porque o populismo parte do pressuposto de uma combinação entre o povo, que é interpretado e reinterpretado de maneira mais favorável ao ditador, ao líder populista, que é o ditador, que supostamente representa essa sociedade, esse encarnação do povo. Ele é a personificação desse povo, e todo o resto... ou é coisas que atrapalham essa suposta conexão, que são as instituições de controle, pesos e contrapesos, ou é justamente a suposta elite, que também é interpretada e reinterpretada da melhor maneira para o ditador, que supostamente é o grupo que a gente se opõe. Então, de novo, né, a gente pode pegar de novo a comparação entre o Lula e o Chaves, como o Chaves promoveu isso de forma muito mais assintosa do que o Lula quando ele era presidente. A questão do Lula hoje... culpava as elites. Sim, a questão do Lula hoje, que eu vejo, é como
PT, por um lado, enfraqueceu como instituição partidária, então é o que eu estava falando, né? Como o PT deixou de ser... Em 2016, as prefeituras... Deixou de promover... Não falo tanto de vitória eleitoral, estou falando no sentido de lógica partidária, no sentido de ter um funcionamento orgânico. De ter uma instituição, exatamente, ser uma instituição orgânica, de ter quadros, de ter grupos opositores e ser uma organização que supostamente é acima dos indivíduos. Né? Sim, um macro todo. E agora ela está toda subordinada ela ao se indivíduo. enfraquece e o Lula... Porque também é uma consequência muito engraçada do sistema político, né, brasileiro, da forma como foi feito, em que o PT não se fortaleceu ao mesmo tempo que o Lula se fortaleceu. O Lula se tornou muito mais forte que o PT. Isso é um problema sério do sistema político brasileiro. Um outro exemplo claro disso é a Marina ter 20% dos votos em 2014 e isso não representar absolutamente nada para a rede e o partido dela. Para a rede e o partido dela em cadeiras no Congresso Nacional. Enfim. Perderam 2 senadores recentemente. Que tem um exemplo claro do contrário disso, que é justamente o Chile. O Chile teve a eleição... A França também, o Macron ganhou com um novo movimento e esse movimento ganha a maioria. O Macri na Argentina também foi quase isso. Sim. Então você mostra que são democracias mais funcionais. Por quê? Porque e esse é um problema sério na política brasileira hoje, é você eleger por executivo um cara que tem um plano, um projeto X, e pode ser ruim, pode ser bom, mas não é questão, e você elege um Congresso que não compartilha dos ideais desse projeto X. Então é muito mais... há um ciclo vicioso e há uma lógica de estímulos perversos que favorece a corrupção, o fisiologismo e tudo mais. Então, esse é um problema. Isso é uma coisa que é muito comum no Brasil, de dar um caráter quase de imperador pro presidente, né? De achar que se elegendo... Pode falar agora. Elegendo o Bolsonaro, então vai seguir o Bolsonaro, vai seguir tudo que ele está falando. Porque, na verdade, muitas dessas coisas que o Bolsonaro fala vai passar pelo Congresso. Isso é verdade pro Bolsonaro, pro Amoedo, pro Alckmin, pro Meirelles, pra Marina, pro Ciro, pro Haddad. Então, por quê? Porque principalmente os principais partidos, os que devem ser os grandes vitoriosos nas eleições legislativas, não são esses partidos que estão na presidência, com exceção do Meirelles, que é do MDB, na verdade, que deve eleger uma grande bancada e deve continuar sendo a maior bancada, principalmente no Senado. Mas ainda assim deve encolher em relação ao que tem hoje. Sim, e o PMDB, como se sabe, na verdade é uma federação de grupos, né? Você tem desde do Requião, de um lado, até outra galera do outro lado. Exato. Adão, a gente está chegando perto do fim, mas não podia terminar o Livescast sem fazer uma pergunta prognóstico que talvez amarre a conversa. Você acha que essa eleição presidencial tende a pacificar os ânimos ou a acirrar a polarização? Como eu falei, né, a gente tem que pensar nas eleições para além só da presidência, né? Então tem que pensar no Congresso. Isso é importante porque teve uma reforma política... mais uma reforma eleitoral que uma reforma política de fato, recentemente, né, ainda na presidência do Eduardo Cunha na Câmara, que tem impacto eleitoral forte e que ela vai ter impacto ainda mais forte daqui a 4 anos, quando acabar a coligação e tiver cláusula de barreira. Então, o que eu vejo para o curto prazo ao que tudo indica, né, ela vai permanecer, e ela vai permanecer a polarização porque por um lado bom, porque é um sinal de amadurecimento da sociedade brasileira, no sentido de que tem certas partes da população que vão concordar com A e outras partes da população que vão concordar com B. Então vai ter essa polarização, ela vai existir, como acontece nos Estados Unidos, que eu estava citando, né, sobre aborto, armas e tal. Então acho que está uma consolidação de existir coisas semelhantes no Brasil. Por outro lado, o processo eleitoral para a presidência, ao que tudo indica, vai ter mais gente dissatisfeita do que satisfeita com o resultado, independente de quem foi eleito. Porque vai ter uma ampla parcela da população que não vai votar, ou vai votar nulo.
E a rejeição dos candidatos é muito alta. Então vai ter uma rejeição, independente de quem foi eleito, alta. Mas a questão é que, independente de quem foi eleito, a gente pode incluir todos os outros, os principais candidatos, né? A Marina, o Ciro e tudo mais, ainda vai gerar, não vai ter uma situação como, por exemplo, o Lula teve, que é conhecido como lua de mel, né? Então o cara é eleito, todo mundo fica razoavelmente todo mundo fica feliz. Então o cara tem um período no começo do mandato que não há muita discordância, se pega leve, né, com ele. Rolou isso com Lula, rolou isso com Obama, para citar outro exemplo. Eu não acho que isso vai ter com quem foi eleito, independente de quem seja. Isso é uma coisa. Outra coisa é o Congresso que a gente vai eleger, e a tendência da reforma eleitoral que a gente está passando é a tendência de um Congresso ainda muito mais resistente à renovação, a novos candidatos, que é um contrassenso em relação à sociedade, que demanda novidade, demanda uma renovação, que não vai acontecer. Há um fortalecimento pela lógica, como foi feito a regra de financiamento de campanha, que favorece quem já está favorece o status quo, já favorece quem está lá. Exatamente. Então, o tempo também da campanha, né? O tempo muito tempo curto. Tempo e recurso, tempo também são o uso a diminuição de tempo de campanha é um uso clássico de desfavorecimento de oposição. Isso também tem literatura sobre isso na ciência política. Então, o governo utiliza de dificuldades legais para fazer campanha, para impedir que a oposição, que é menos conhecida por definição, porque ela não está no governo, de fazer campanha e conseguir ser eleita. Então, isso me parece que foi claramente usado pelo Eduardo Cunha e a equipe, os deputados que formularam e aprovaram essa reforma. Resumo da ópera. Ganhe quem ganhar, o pessoal vai estar puto e vai ter polarização. Vai. E essa polarização, voltando ao tema justamente do podcast, ela vai ser uma dádiva e uma maldição. Ela vai ter, acho que por um lado, ela significa uma consolidação da democracia brasileira, no sentido de a existência da divergência. A existência da divergência e o reconhecimento de que ela existe, sendo meio tautológico agora, mas e mostrando que há um contínuo de preocupação política na sociedade. Então isso é benéfico. E por outro lado, ela é uma maldição porque há um questionamento de quão fortes são nossas instituições para aguentar essa realidade. Então, a gente vai ter que descobrir, né? As instituições americanas se provaram fortes o suficiente para tudo que está acontecendo lá. A gente não dá para dizer hoje se as nossas serão também. O Trump agora é uma semana atrás da outra, uma surpresa nova, né? Sim. É sempre a pior semana do governo dele, né? Exatamente. E o país sobrevive. Sobrevive. Espero que sobrevivamos todos nós. Amém. E vamos agora chegando ao final, Benjamin, do programa. Raduan, muito obrigado, mas como sempre a gente conclui o programa com o nosso Momento Merquior. O Momento Merquior é quando a gente dá uma dica pro ouvinte, uma dica cultural. Pode ser um livro, uma série, um filme. Qual é a sua dica? Entrando na baia de política, né, eu vou dar uma dica de 2 podcasts. Acho que está dentro de cultura. Ele vai indicar a concorrência. Vou indicar a concorrência. Mas é aquela coisa, né? Bom na internet é que não existe concorrência de verdade, né? Você não, por exemplo, na TV, se você está assistindo o Faustão, você não pode assistir o Gugu. Que é uma coisa horrível, né? Só poder assistir um dos dois. Que deixa a nossa aba sempre aberta e abrem-se outras. Então, mas podcast você pode assistir 1 da manhã, e 2 da manhã o outro. Claro. E enquanto você toma um copinho de uísque chorando, porque você está sozinho em casa de madrugada. Mas falando sério, os podcasts que eu quero recomendar são sobre política, são sobre esse tema e sobre a política brasileira. O primeiro é o Presidente da Semana, que é feito pela Folha, que está cada semana contando a história de um presidente, desde o Deodoro até o Temer. O último dessa semana foi sobre o Sarney. Então, vale a pena para conhecer um pouco mais como foi a evolução política do Brasil, da história política brasileira. Ele quebra certos paradigmas que a gente tem na nossa de modo geral, que a gente tem das escolas, da escola, né, de achar que
a dita República Velha, né, que é um nome inventado no Estado Novo contra eles, já que todo mundo é igual, né, que todo mundo é aquele cara branco, de bigodinho e monóculo, e você vê que na verdade é muito mais complexo do que isso. Inclusive tem um outro podcast que é do Washington Post, que é a mesma coisa, só que dos presidentes americanos, mas tá em inglês, então de 44 presidentes americanos, se tiver realmente paciência para assistir todos. E o outro podcast que eu quero recomendar também é o Foro de Teresina, que é feito pela revista Piauí, que é... O nome é muito bom. Né? É excelente, acho. Só pelo nome já... eu gosto muito da Piauí, eu acho um bom jornalismo, de qualidade. E eles discutem sempre a pauta do que está acontecendo na semana. Acho que eles publicam toda quinta-feira. Então é um bom... Por mais que você não vá... Eu não concordo com tudo que eles falam lá, mas, né, eu não sou stalinista, né? Eu gosto de ouvir as opiniões diferentes da minha. Então, é sempre bom ouvir. Eu gosto de ouvir gente inteligente, mesmo pessoas que necessariamente eu não concordo. E é exatamente isso. São pessoas bem informadas, inteligentes, que sabem o que está acontecendo na política brasileira e você consegue entender um pouco mais do que está acontecendo. Que é muito, né, como o mundo de hoje, né, tem muita informação para todo lado. Muito legal. E você, Naya, qual é a sua dica? Bom, eu vou ser mais breve. Eu comprei o Guia do Politicamente Incorreto, que é do Rodrigo da Silva. Da política brasileira. Da política brasileira. Achei que você ia fazer propaganda do Narlock, de Narlock, mas foi outro amigo. Falei errado. É o Guia do Politicamente Incorreto da política brasileira. Aliás, é muito interessante porque o Rodrigo ele estrutura esse livro sem utilizar algumas palavras bases, sabe? Esquerda e direita. Esquerda e direita. Ele fez um livro sobre política sem usar esquerda e direita. Sem usar esquerda e direita. O prefácio do Bial é muito legal. Eu indico pra todo mundo. Eu ainda não li, mas estou ansioso. O Rodrigo da Silva, vai lembrar, é editor do Spotnik. Exatamente. O portal. Rodrigo, queremos você aqui. Em breve. Em breve. E a minha dica vai ser um livro que eu tô lendo sobre um dos meus compositores preferidos. Mr. Catra. Não, é o Belchior. Rest in Peace, né, inclusive. Rest in Peace, Mr. Catra. Mas o livro que eu tô lendo é o Belchior, apenas um rapaz latino-americano, do jornalista J.B. Medeiros. O Belchior Ele era cearense, não era? Era cearense, da cidade de Sobral, mas... Esse rendeu coisas boas pro Brasil, não é como Ciro Gomes. Não. Não, mas eu gosto muito da obra do Belchior. Eu acho que ele tem músicas muito liberais, como comentários a respeito do John, que começa com "Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixe que eu decida a minha vida". E acho que a história de vida dele é de uma pessoa que queria poder dizer não. Ele inclusive dizia que liberdade é poder dizer não. Então, perfeito. E ele disse não a bastante coisa. Então, fica a dica. Belchior, apenas um rapaz latino-americano, do J.B. Medeiros. E ouça Velha Roupa Colorida com a voz da Elis também, que só por isso já vale a pena. Melhor cantora brasileira. Né? E o melhor álbum, se você quiser ouvir, é Alucinação. Esse é um clássico. Mas é isso aí, com isso chegamos ao final desta edição número 17 do Livrescast, o podcast do Livres. Com a apresentação e produção de Mano, Ferreira, Vitor e Naya. Além dos trabalhos técnicos de Solima Koviak. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusoulivres.org. E também no nosso canal no YouTube, youtube.com/livres. Envie a sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusoulivres.org. E se você ainda não se associou, acesse o nosso site eusoulivres.org/participe. Faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Até a próxima, escolha ser livres.